Pereira sobre ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Boa noite, irmãos. glória. Que aquele que nos gerou, aquele que pensou em nós desde antes da fundação do mundo, esteja conosco nesta noite. Glória a Deus. Vocês podem assentar um pouco. Glória a Deus. Quer dizer que eu tenho uma boa parte nesse culto, desde a hora que eu cheguei a esta cidade, eu tenho uma partezinha, e agora aumentou mais. E eu gostaria de tirar um pedacinho para repartir com alguém nesta noite. Eu tenho um casal de filhos e eu ouvi ensaiando, se eles estiverem dispostos a cantar agora, se vocês dentro do menor tempo estiver aqui na frente, vocês terão esse privilégio. Se não, das filhas, a Júnia é a caçula. Dos filhos, o Silvânio, dos homens, ele é o caçula também. Se eles estiverem aí, puder chegar aqui rápido mesmo, enquanto eu tomo um fôlego, parece que eu estou com falta de ar. Enquanto vocês batem palmas aqui, a gente bate os joelhos ali dentro. Parece brincadeira, mas é verdade mesmo. A gente fica pensando, meu Deus, tanta coisa que sai aqui que a gente queria ver e ouvir, e fica lá escondido, lá, parecendo o cordeiro que vai ser sacrificado, né? Mas é muito glorioso. Pastor Edmar está de parabéns, o encontro deslanchou, vem deslanchando. Eu espero que esse restante termine bem também, né? Porque o Deus que iniciou é o mesmo que vai terminar. Eu posso crer, homem de Deus, que Uberlândia ganhou o homem que ela precisava. Parece, quem tiver dificuldade nisso, Deus lhe dará a revelação. Mas o pastor, para esta era, para pregar a mensagem que prepara os filhos de Deus nessa cidade, o único pastor em Uberlândia é o pastor Edmar. Agora entendo o que quiser, mas no plano de Deus é isso. Não pode dizer isso comigo.
Nós vamos ler apenas os versos 129 e 130. Salmo 119, versos 129 e 130. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Deus nos abençoe. Vamos falar com Ele, pedir mais de sua graça nesta hora. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor sabe, está a par desde quando saiu a primeira oração em favor deste encontro. O Senhor está a par de todas as coisas. O Senhor usou o elemento de ontem à noite, usou outro hoje de manhã. Usa-me também, Senhor, para a glória do Teu grande e maravilhoso nome. Eu chego a crer, Pai, que eu estou de pé diante do Senhor, diante de um auditório, que aqui tem pessoas, nesta noite, carecendo de algo. Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós. Aquele que está enfermo e que tem passado por momentos de tristeza, pensando como escapar desta enfermidade. Que esta seja a hora da libertação. Se alguém tem sido oprimido por um pensamento negativo, se alguém tem estado aqui atraído pelo diabo, como uma cobra atrai uma outra caça qualquer, Deus, que nesta noite o Espírito Santo corte essa atração maldita e teus filhos saltem diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pela grande libertação. Senhor, Tu conheces os Teus filhos aqui. Eu oro por aqueles que estão nos visitando. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode, que é conceder-lhes a revelação de Jesus Cristo e de Tua palavra para eles, ó Pai. No nome de Jesus, o nosso Deus, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus. Ouvindo o que nós ouvimos ontem à noite, aquilo é coisa que não dá para explicar. Eu sou ensinado que a gente tem que lutar em viver. Explicar até que não é muito conveniente, mas sim viver aquilo que a gente ouviu. E eu tenho pedido muito a Deus para me ajudar e me conceder esta graça de viver o que eu tenho ouvido nesta mensagem. Foi tão gloriosa a mensagem de ontem à noite, que a gente diz isto honestamente, porque os homens que Deus tem colocado aqui são homens que, na verdade, são sujeitos a fraquezas, mas eles sabem o que é bajulação e sabem o que é elogio. E como a igreja também sabe quando a gente está elogiando a palavra de Deus na boca de um homem, e a igreja sabe quando a gente está também elogiando o homem, não é verdade? Agora, aquela expressão não é fácil, acho que aquilo vai continuar assim, aquilo vai dar ondas e mais ondas. Aquilo vai continuar no coração dos filhos de Deus. Amém.
Hoje de manhã, o que nós ouvimos, eu acho que o pregador poderia estar até pregando até agora também. Amém. Agora, eu peço a Deus honestamente, assim como Ele enviou aquela inspiração para o pastor Iraci, e enviou hoje de manhã para o pastor Juvenal, o pastor Valdemar, ele lembra de mim nesta noite, porque vocês não ficaram aqui simplesmente para ver um ao outro. Vocês ficaram aqui por causa da palavra. E esta palavra vai levar vocês de volta aos seus lares, amparados, guardados pela misericórdia de nosso Deus. Então, eu pude observar, na primeira como na última mensagem dada pelo pastor Valdemar, que a gente percebe quando o Espírito pega a coisa e deixa a ponta assim, faz para outro começar a puxar, continuar a puxando. Então, o que o pastor Valdemar deixou hoje de manhã foi continuação. O Espírito começou com o pastor Iraci, ele pegou, eu creio que Deus vai me guiar também, e assim se viesse outro, nós tivéssemos mais uma oportunidade, o outro teria um campo vasto para prosseguir também, né? Mas o pastor Valdemar falou muitas coisas que foi própria para hoje de manhã, própria para os filhos de Deus. Eu pude ver, na minha curta, pobre visão, eu pude ver muita coisa. Palavras aos jovens, palavra aos pais, orientação para todos os irmãos, também para os aspirantes de ministério. Eu pude ver aquilo claramente. Eu gostaria de deixar isso que está comigo. Vocês que aspiram para pregar ou ser um obreiro, um pregador no dia de amanhã, olha, simplesmente tenha um pouquinho de paciência e Deus porá na mão de vocês como tem posto na mão de outros também. Porque a coisa é difícil, muito difícil. Para quem já vem vindo de caminhadas, humanamente falando, se a gente parar assim, a gente fica com vontade de passar isso para outro. Eu chego até mesmo a pensar assim, eu acho que se eu não fosse assim, chamado para o ministério, de lá até aqui, fosse para começar agora, eu ia procurar uma moita para esconder. Honestamente falando, eu iria procurar um lugar de esconder, a menos que Deus fosse lá atrás de mim e dissesse, você tem que pregar. Você tem que pregar. Porque o profeta desta era disse uma coisa muito gloriosa. Você tem que saber uma coisa, é muito mais fácil, é muito mais aconselhável viver uma mensagem do que pregar uma mensagem. É muito. Você tem que olhar isso. Viver é a coisa mais difícil da vida, mas Deus nos ajudará. Vamos pensar, ainda que eu não gire no assunto de uma maneira profunda, mas vamos todos nesta noite pensar sobre uma palavra: revelação. Revelação. O salmista diz aqui, ó, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos nobres, aos estadistas, aos grandes gigantes intelectuais. Não, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém. Lembra de Mateus 11, quando o Senhor Jesus levantou, me parece que as mãos e a cabeça, Ele mesmo agradecendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos
pequeninos. Glória a Deus. Uma certa ocasião, os 12 aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas sempre por parábolas? Ele responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, aqui é onde a coisa começa a aquecer um pouco. Que Deus me ajude e Ele traga ao meu coração e à minha mente um pouco daquilo para que vocês peguem nesta noite o que é revelação. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é revelação? Ato ou efeito de revelar. Inspiração divina para se conhecerem certas coisas. Inspiração é algo que você não pode imaginar como fazer, como responder, como agir, como decidir. A inspiração tem que vir de cima e ela vem na hora precisa. Por isso que o Senhor Jesus disse, antes de partir, Ele disse aos seus, que se porventura eles fossem colocados diante das autoridades, diante daqueles que seriam contrários à mensagem do dia, que eles não deveriam preocupar em que responder, mas que seria dado a eles, no momento preciso, o que eles deveriam responder. E uma das coisas que eu posso agora lembrar, desde já, Deus está começando a agir. Pense bem o que é um momento sem inspiração. E você sabe que tem que fazer algo. E não pode fazer porque você não tem inspiração para aquilo. Eu tenho sempre tentado ajudar o meu povo. Que muitas das vezes nós, no desejo de querer ajudar alguém, às vezes nós prejudicamos alguém. Quando nós nos encontramos num momento de desespero, quando você vê alguém dando um desmaio, quando você vê alguém gritando com uma dor, e você sabendo que a cura divina é para nós, e você orar 1, 2, 3, 4 vezes, e Deus mantém silencioso a sua oração, e o nosso amigo, nosso filho, nosso parente continua dizendo: papai, está doendo. Quando a criança diz: mamãe, minha cabeça dói, e você aplica um medicamento daqui e outro dali, e aquela dor continua desafiando, você vai para o quarto, ora, volta, a criança continua dependendo de medicamentos. A gente fica numa situação difícil. E você tem que saber, a minha vida e a sua, nós passamos por fases na nossa vida. Há tempo que você alcança pela misericórdia de Deus uma força para orar. Você ora constantemente, você levanta de madrugada, você tira depois do almoço pelo menos uns 2 minutos, ora a Deus e sai satisfeito. Depois de uns dias você quer orar, fala: para amanhã eu oro. Mais tarde eu oro, e as horas vão passando. Você deita, ou assenta a cama para orar. Você pensa ajoelhar, aí eu oro ajoelhado mesmo. E faz aquela oraçãozinha e bate na cama. De manhã pensa fazendo uma oração mais longa, poder expressar sua gratidão, mas você acorda atrasado. O ônibus não lhe espera. Você tem que chegar na firma na hora certa. Você pensa assim: mas antes tivesse orado ontem à noite. E a coisa vai passando. Mas depois vem um tempo que você tem força, naturalmente. Os meninos ficam procurando: cadê mamãe? Procura na rua, não está. Procura no outro lugar da casa, não está. Empurra a porta do quarto, mamãe está orando. Empurra a porta do quarto, papai está gemendo ali diante de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é que amarra
o diabo de tal maneira que ele pensa tombar seu lar, mas ele pensa assim também. Mas e aquela oração de madrugada? E aquele choro, ele não está esquecido. Eu posso chegar lá e tomar uma que eu nunca pensava. Porque Satanás é um aventureiro. Ele arrisca muito também. Ele é um cachorro sem vergonha. Ele erra muito. Mas é bom que ele erre com você, pensando que poderia lhe comprar com certas ofertas, certos favores. Mas quando abre o inferno, abre o mundo, como ele fez para Jesus, quis dar tudo isso para Jesus, ofereceu-te dom de graça. Eu prefiro comprar com o meu sangue o que Deus me dá, do que receber de graça o que o diabo me dá. Está vendo? Então é assim que você tem que olhar a vida que nós temos que viver. E então, pensando em inspiração e revelação, e na fase de vida que nós passamos, Pedro, diante de uma empregada, tu és um deles? O que você está falando? Não, nem conheço. Nem conheço. Falei, rapaz, você é um dos 12. Você estava com ele lá no jardim. Não, é engano seu. Eu não estava lá. De repente, alguém aproxima. Mas fala a verdade. Você é um dos dele. Porque até a tua maneira de falar lhe denuncia. E ele bateu o pé e disse, você quer saber de uma coisa? Nem sei o que você está dizendo. Ai, meu Deus. Mas esta Bíblia que nunca falhou, nunca vai falhar. Não existe força nesta dimensão para fazer o que está escrito aqui falhar. Cumpre. Se Deus disse que você teria que passar pelo vale de Jaboque, vai passar, minha irmã. Vai passar, meu irmão. Mas se Ele disse que você tem que estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você estará lá. Não tem diabo que possa pendurar. Ele pode amarrar toneladas em seus pés, mas você sobe. Amém. Amém. Porque você tem que saber de uma coisa: o que está escrito aqui a meu respeito e a seu respeito tem que ser cumprido. Essa Bíblia vem cumprindo desde a hora que ela foi formada nesse formato. 40 homens inspirados por Deus. Um vivendo, quem sabe, diferença de 1600 anos. Nesse período, Deus usou 40 deles, e muitos deles não conheciam um ao outro. Mas quando isso encontrou, nunca houve um choque na Bíblia. Você não vê Isaías brigando com Daniel. Amós não briga com Joel, porque eles eram revelados. Eu gostaria de conhecer muita gente pelo nome aqui. E principalmente vocês que chegaram por último na mensagem. Se você é revelado totalmente, e um paulista, um sulino lá, um goiano é revelado, o dia que vocês encontram, por isso é que águia tem um olhar diferente. Uma águia para passar uma pela outra assim é difícil, porque eles vêm de uma região, de um país diferente. Olha, isso é maravilhoso, encontrar um irmão revelado. Desde ontem à noite eu vejo pessoas aqui
Ah, se eu pudesse abraçar. Ontem, quando falou nos irmãos lá de Itumbiara, eu vi aquele irmão lá na porta, lá, ó, seu irmão, Israel. Olha, irmão, o irmão Manuel, cadê o irmão Manuel? Saiu? Ah, está lá. A irmã aqui, ó. Nós ainda estamos juntos, isso é sinal que nós vamos estar lá em cima. Quando você permanece nessa mensagem, eu lá e você aqui, isso é sinal, gente que está aí ficando vaidoso, pintando a cabeça todinha de branco. Quantos anos esses cabelos envelhecendo nessa mensagem? Isso põe a gente valente. Tira todo o medo do diabo. Sabe, desde ontem nós estamos falando no diabo. Eu espero que Deus vai me lembrar para terminar sobre o assunto de Pedro lá, hein? Não terminou, não. Quando nós falamos sobre o diabo, ontem foi falado, hoje foi falado, que ele está perdendo lugar. Mas será que está mesmo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Parece como que é uma brincadeira, mas não é não. O irmão Narciso e o irmão Carlos aqui, ó, Luiz Carlos. Se o diabo chegasse aqui em pessoa, entrasse, se não tivesse um lugar para sentar, vocês abririam aí para dar um lugarzinho para ele, entre vocês dois? Dariam um lugar para ele? O diabo? Se ele chegasse aqui e precisasse se assentar, vocês chegariam para cá ou para lá e pusessem ele no meio de vocês dois aí? Hã? Mandaram ele ficar em pé. Ou então dizer para ele assim, ó, fala com o meu irmão lá, se ele der lugar, você daria um lugarzinho para ele? Você daria sua cadeira para ele? Hã? Ele citou aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Então, ele não ficaria lá no berçário, porque as irmãs dos berçários expulsariam para cá, e nós mandaríamos para lá. Então a saída dele seria pela porta e ir embora, porque eu não dou meu lugar, ninguém aqui dá, então não tem lugar mesmo para ele. E nem só aqui, nem na minha casa, nem na sua. Expõe o sinal e deixa. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de falar sobre revelação de certas maneiras engraçadas. Você sabe, hoje de manhã, quando o pastor Valdemar estava falando, me veio uma coisa assim: para o revelado está ficando difícil até para fazer uma mudança. Sobre a influência, depois veio aquele negócio. E eu cheguei a crer, olha, eu acho que o irmão vai entender isso, eu vou entender, eu já entendi, e me permita essa liberdade. Irmão José Soares, lá de Sertãozinho, está morando agora em Piracicaba. Sabe, não é fácil receber um revelado no campo da gente, né? Não é fácil, não. Se o pastor não é revelado, não é fácil receber um crente revelado, não. E eu, um tempo de eu mais novo, ficava pensando assim, hoje de manhã foi falado que não se iluda com igrejas grandes. Já sonhei muito, desejei muito ter uma igreja grande. Falei, irmão, e agora eu não quero de jeito nenhum. Mas não quero mesmo de jeito nenhum. Olha, você sabe, quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Porque, meu irmão, o irmão José Soares disse uma coisa, e eu, depois que eu cheguei aqui, ouvi outro irmão. Isso acarreta uma responsabilidade tão grande sobre o obreiro. Só eu, quando foi para mudar aqui para Uberlândia, eu sofri muito. Sofri que Deus teve quase que falar comigo assim, muda. Porque deixar o meu pastor, o qual eu tanto amava, para vir para Uberlândia. Mas o crente revelado agora, ele está chegando um momento quase de Deus falar com ele assim, vá para tal cidade porque eu preciso de você lá. Porque do contrário eu nem aconselho ninguém do meu campo, nem que saia e nem que venha.
Por quê? E se Deus não mandar? Glória a Deus. Irmãos, a coisa mais difícil, a gente às vezes gosta do irmão, gostaria de ter ao lado da gente em todas as viagens. Mas, irmãos, isso é o que eu creio que valoriza muito o ministério dos homens de Deus. Glória a Deus. Isto é muito glorioso, porque isto acarreta uma responsabilidade. E cada um aqui que é revelado, você tem que saber onde é seu lugar determinado por Deus. Porque se você estiver fora daquele lugar, Deus te pega. Deus tratará com você. Você tem que estar naquele lugar que Deus precisava de você. Agora, no caso do irmão José Soares, depois ele me fez claro. É outra coisa. Isso aí é sabedoria. Isso aí é discernimento de Deus. Porque vamos supor, um crente está num lugar, a firma manda para outro lugar, por determinado tempo. Ele bate o pé, para lá eu não vou. Quando você falta poucos dias para você ter dias melhores. Se esse pastor lhe segura, se o outro lhe traz antes da hora, mais tarde você vai ficar aquele homem aí decepcionado, com dificuldade de crer no que deixou e naquele que recebeu. Então por isso é que nós precisamos de revelação. Até para casar. A moça que não tem revelação para casar, coitada dela. O rapaz que não tiver revelação, mas para casar precisa de revelação, profeta ensina. Profeta ensina que uma moça que não tem revelação, simplesmente olha por aquele cachinho caído ali, por aquele corpinho bem ajeitado, aquele moço parece uma bonequinha. Mas um moço que não para em emprego, um rapaz que não obedece os pais, um rapaz que chega na igreja e só fica lá no portão, lá fora. Eu sendo uma moça, eu não quero uma coisa dessa. E eu sendo um rapaz também, eu quero, se bem que... Mas a gente, se tiver de enganar, vamos enganar com alguém aqui no altar. Chorando. E se você enganar, eu creio que Deus está vendo se você vai ser enganado. Agora uma coisa é certa, você tendo a revelação e o Espírito Santo, eu digo com certeza, Deus não deixará você errar. Agora sabendo de uma coisa também, que depois de casado não vai sempre continuar aqueles dias de lua de mel. Vai chegar a hora que você, mesmo Deus abençoando, mesmo que Deus aprovou em tudo, mas vai chegar um momento, Senhor, será que eu não precipitei? Senhor, será que eu não deveria ter esperado ainda mais 10 anos? Vai chegar a hora, tem hora que você olha assim nela, ai, acho que não era eu não. Acho que deveria ser outro. Mas são coisas maravilhosas. Então, pensando naquilo que eu gostaria de lembrar, concluindo, que nossa vida tem fase. Pedro um dia temeu uma ou duas empregadas. Mas chegou uma hora que a coisa veio. E foi aquilo que nós ouvimos hoje de manhã. Não foi preciso ele jejuar, que é uma coisa muito interessante. O profeta desta era, ele fala muito. Tem muita gente que quase morre de tanto jejuar em busca de poder. E hora ainda continua fraco. Olha, o profeta de Deus tem uma linha, eu acho que... isso é de Deus. Jejuar é maravilhoso, a Bíblia orienta e ensina que nós devemos jejuar. Mas o profeta diz que quando Deus quer me dar poder, se eu jejum, bem, se não jejum, se eu jejum, melhor ainda. Mas quando Ele quer me dar poder, Ele dá. Amém. Quando Ele quer me dar autoridade sobre algo, Ele dá. Amém. E o apóstolo São Pedro, os dias foram passando. E o homem, naquele avivamento, naquela autoridade, o que fez Deus? Deus, em outras palavras, disse assim: quando você estava lá diante daquelas mulheres, naqueles dias, aquela noite difícil, você estava vazio. Eu não estava em você de cheio. Agora vem cá. Agora fica aqui. E Deus fez isso. Foi enchendo. Foi enchendo. Chegou a encher até nas pontas dos dedos. Tudo.
Depois falou, não tem mais alguma coisa? Vou encher seus ouvidos, vou encher sua boca, vou encher seus olhos, vou encher suas narinas, vou encher agora, não tem mais nada para encher. Falei, então agora eu vou abençoar até a tua sombra. Até a tua sombra. Por onde ele passava, que ele não podia tocar nos enfermos, o povo vinha e dizia, olha, se ele passar aqui, ao menos da sombra dele, tocar no nosso enfermo, pronto, o homem vai ser embora. E o sinédrio, enciumado, invejado, porque não tinha aquilo. E o maior desespero deles é quando eles pensavam, olhavam naqueles anéis de graus, e pensavam, esse poder aí é nosso, poderia ser nosso. E faziam tudo, e não tinha nada. E Pedro, um homem daquela maneira simples, quando ele diz, moços, homens, em nome de quem e com que autoridade vocês estão fazendo isto? Em nome daquele a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês poderiam fazer o favor de parar e não pregar nesse nome? Nós não podemos deixar de falar daquilo que o Espírito Santo tem feito, e daquilo que nós temos ouvido, e daquilo de que nós somos testemunhas. Então vocês vão para a prisão, vão para o cárcere, mas ele vai conosco. Nós vamos lhe tirar a pele do corpo no chicote. Vocês não cortando a garganta, vocês vão apodrecer lá, mas nós continuaremos a pregar. E você, Paulo, vai continuar pregando assim? Eu sei em quem tenho crido. Nós vamos cortar seu pescoço. Falei, eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então levaram para o lugar onde deveriam matar o homem de Deus. Eles queriam chegar ali e descer o machado. Falei, não senhor, agora não. Eu ainda tenho que escrever mais 2 ou 3 versos das Escrituras. Resta somente estes. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora uma coroa me aguarda, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Pode cortar. Isso aqui é desafio, inferno. Isso aqui é desafio, demônio. Uma hora dessa eu vou dizer para vocês. Sabe de uma coisa? O profeta de Deus diz nesta mensagem a revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala sobre a revelação, ele diz uma coisa que é maravilhosa. Ele disse que o diabo, que é uma coisa impressionante, eu vi isto. O profeta desta era diz assim, o diabo sabe se você é cristão ou não. Ele fala, o irmão Brana fala, e eu já tive experiência com isto, vivida na minha vida. Eu já vi endemoniados, eu assentado assim uns 2 metros, e a pessoa dando tudo para expulsar aquele demônio. Chegou até, em outras palavras, pedir quase como misericórdia, demônio, vai embora. O demônio disse assim, eu não te chamei aqui, agora você aguenta. E eu aguentei a mão caladinho. Depois ele falou, rapaz, você não pode me dar uma mão aqui? Falei, rapaz, isso aí é casa seu, você está na frente, foi você que foi chamado, e essas coisas é meio perigoso. Falei, mas me ajude aqui, porque a hora que eu cheguei eu assustei, porque quando eu fui aproximando, ele disse, você não. Vai. Eu pensei que era o homem que estava falando, mas era o camarada que estava falando, você não.
Aí eu pensei, se punha ou não a mão na cabeça da pessoa, né? Falei, então, aí o negócio aqui é pra você. Eu esperei ver o camarada, a atitude dele, né? Então, é você mesmo, viu? Eu não vou pôr minha mão nisso, não. Mas não é possível, rapaz. Me ajude, me ajude. Então, aproximando de lá, sem palavra nenhuma, antes de eu colocar a mão, eu disse, olha, pode deixar que eu já vou. Depois o outro colega disse, ó, eu expulsei a coisa lá, porque a coisa lá estava feia. Então tá bom, se você quer tomar essa honra, que vá, né? Mas, sabe de uma coisa? Semana passada, quarta-feira, um irmão do meu campo estava me contando uma experiência que aquela eu fiquei assim. Diz que um moço gosta de sair pelas casas procurando demônio para expulsar. Porque tem gente que pensa que expulsar demônio é coisa de primeira classe, que isso é alcançar fama. E chegou na casa do parente de um irmão da mensagem. E começou a falar, sabe, irmão, ele teve ali 1h40, mais ou menos, tentando expulsar aquele demônio. E ele disse que ali na cozinha, ouvindo tudo, falou, eu vou lá. Depois parece que fala, não, eu vou deixar, porque ele veio, ele que está nesse ministério, deixa. Dizem que ele pediu demônio assim, demônio, por caridade, sai, porque eu estou envergonhado demais já. Desse jeitinho. Demônio, sabe que eu já estou envergonhado. Se você não sair, o que eu vou fazer? O demônio disse para ele assim, eu não te chamei. Isso aí é problema seu, eu não te chamei. Na hora que o irmão me contou aquilo, eu pensei assim, meu Deus, há certas pessoas aqui, se estivesse ali, chegava naquele diabo e fazia assim, ó, arrancava a cabeça daquele inimigo, né? Depois ele disse assim para aquela pessoa, sabe, eu vou acabar com essa família merece morrer, eu vou acabar com ela. Até que depois ele arrancou do bolso uma foto de Jesus. O demônio foi e pegou ele assim, mas de quem que é? Esse aqui é o teu Jesus? O resto eu não vou contar não, porque seria até baixeza dizer isso. Mas sabe de uma coisa, o irmão Branda diz uma coisa, quando você é revelado, o diabo sabe se você é revelado. E o profeta de Deus nos ensina uma coisa muito gloriosa, não deixe o diabo fanfarronar com você. Nós não temos nem que procurar qual é o nome dele, de onde ele veio, o que ele faz, qual é a sua profissão, o que ele deve fazer, qual a obra que ele mais faz. Porque se você der oportunidade, ele vai falar tanta coisa. O melhor que faz é não ter conversa com ele, é mandar embora. É um desconhecido que você não tem que... Ele não pode, você não tem. Porque sabe de uma coisa? Ele quer só que você para. Ele gosta muito das esquinas, daqueles assovios que dá arrepios. Ele gosta muito das buzinas de carro, tentando você parar para olhar para trás. Não faça isso, filhas de Deus. Não pare para ouvir. Ontem nós ouvimos aqui que o maior problema de muita gente, daquela irmã Nelly, foi parar para ouvir. Quando você perceber que é o diabo, não pare. Se ele estiver no caminho onde você tem que passar, você também não vai desviar. Você tem que tirá-lo dali. Tem que tirar. E sabe de uma coisa? Nós não temos nem que pedir por favor, misericórdia. Você deve tratar com o diabo com o maior desespero, com o maior desprezo, aliás. É com aquela coisa, sai do caminho, lixo. Sai do meu parente, demônio. Mas eu estou aqui para matar. Mas tem um que veio para dar vida. Sai daí. Agora, pensando um pouquinho sobre revelação. Por isso que muita gente não entende Deus. E é difícil de entender Deus. Pensa, meu irmão, você que conhece as Escrituras, pode você entender isso? Esta Bíblia, escrita de uma maneira que só a mente divina pode acompanhá-la. Deus, numa certa ocasião, deu testemunho de um homem chamado Jó. Ele encontrou face a face com o diabo.
E Deus perguntou: de onde você vem? Ele respondeu para Deus: de rodear a terra e passear por ela. Deus então pergunta: você encontrou com um homem por aí chamado Jó? Satanás disse: sim, encontrei. E por acaso você já viu um homem? Você vai observar ali que Deus deu pouca linha para o diabo. Você viu um homem assim, justo, íntegro, e que sabe que é desviado do mal? Você tem visto um varão como aquele? Ele pensou: mas tem razão dele ser o que é, porque tudo que ele necessita você dá. Mas me entregue em minhas mãos e eu farei com que ele blasfemará de ti. Aí Deus, agora aqui é difícil entender isso. Deus pega um justo, íntegro, que cumpria todos os requisitos da palavra, um homem que não tinha a Bíblia para nós lermos, mas o profeta desta era disse que ele tinha um canal de comunicação com os céus. Ele falava frequentemente com Deus. Um homem que tinha muitos servos em casa, o povo, a vizinhança. Jó era uma luz naquela região. Deus fez desse jeito, assim, ó: Satanás, então está entregue a você. Faça o que você quiser. Você está achando que ele é cristão porque ele é rico, tem muito rebanho, muitas outras coisas. Falei: eu vou tirar tudo que tem e você vai ver se ele não blasfema. Você já parou para pensar isso? Deus entregar você, entregar a mim, você revelado na mensagem, veio para a mensagem agora há poucos dias, batizou agora há poucos dias na mensagem, Deus faz isso com você? O que você diria de Deus? Você diria que Deus lhe enganou? Não, ele faz isso porque ele sabe quem é você. Ele faz isso porque ele sabe que você é filho e você tem estrutura espiritual. Ele faz isso porque ele sabe quem é você. Agora pense bem, ele entregou Jó, e uma certa ocasião Satanás vem, quando Jesus já estava aqui em carne. Ele chegou para Jesus e disse: dá-me o apóstolo São Pedro em minha mão, eu quero ir andar com ele. Jesus disse: não. E ele, Pedro, não estava ali. Quando Pedro chegou, imediatamente Jesus disse: Pedro, sabe quem é que esteve aqui? E sabe o que ele queria? Não, Senhor, Satanás esteve aqui e me pediu você para se ir andar. Quer dizer, fazer com ele o que ele fez com Jó. Ele queria fazer aquilo mesmo da mesma maneira. Jesus disse: não. Agora eu penso assim: por que ele entregou Jó e não entregou Pedro? Você entende o plano de Deus? Agora eu creio piamente que ele não amava Pedro mais do que Jó. Ele tinha um plano, e aquela maneira de Deus agir foi a maneira mais sábia. Ele pode permitir uma de vocês ficar no hospital por muitos dias, tombada por mãos de pessoas que não conhecem essa mensagem, e você não deixa ir lá, mas lhe passa por outro processo. E essa é a maneira dele trabalhar, lapidando, 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 porque sabe, ninguém mais, Deus não para de trabalhar. Eu tiro assim, quando uma igreja hospeda um encontro, o pastor cansa, não somente fisicamente, mas mentalmente, tal coisa assim, 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 assim. Eu oriento os diáconos também dessa maneira. E Deus, apesar que a Bíblia diz que ele não cansa, mas você já pensou Deus trabalhar comigo e em mim quantos anos, suportando as minhas cabeçadas, minhas meninices, meus erros de quantos anos? Você quer saber de uma coisa? O profeta desta era diz umas coisas que a gente fica assim pensando sobre revelação. Ele chega a dizer que quando o diabo percebe que ele vai ser desmascarado, o diabo fica numa situação, ele muda de semblante, ele arranja os dentes. Sabe de uma coisa? Satanás sabe quando ele está num lugar e sabe quando ele vai sair.
E sabe de uma coisa? Satanás, ele não é um revelado, mas ele tem discernimento. Sabia disso? Uma certa ocasião, um grupo de 7 rapazes viram o que Deus fazia através das mãos de Paulo. Combinaram lá entre eles, lá os filhos de Seva, e então, vamos sair expulsando demônio como Paulo? E controlaram. Quiseram iniciar uma obra gigantesca mesmo, né? Construir uma grande catedral, fazer um grande ministério. Então, fazendo isso, nós vamos dentro de pouco tempo. Então vamos. E foram andando. E encontrou com um demoniado lá na frente. Em nome de Paulo, em nome de Jesus Cristo, nós vos conjuramos para que você saia. O demônio parece que até fez assim, parou. Escuta aqui. Eu conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Eu tenho a impressão que ele pegou uma coisa ali, irmão, e era onde pegava naqueles 7 pregadores. E pai saíram como na última. Ele conhece. Agora veja bem, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Ele sabe quem é pastor Valdemar. Ele sabe quem eu sou. Sabe quem é você. Por isso é que nós devemos ter muita coragem e muita ousadia para pregar estas verdades gloriosas, porque olha, sabe, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Falando sobre um pouquinho, já estou quase concluindo, falando sobre revelação. Quando o Espírito Santo quer dar a revelação para uma pessoa, não tem diabo no inferno que desvie isso do seu coração e da sua mente. Você quer saber de uma outra coisa? Quando Deus dá a revelação para uma pessoa, se ele estiver lá no serviço, se ele estiver lá no ônibus, dali mesmo, ele nem volta mais naquela igreja de 30 anos que ele esteve lá. Nem manda também um bilhete, não sou mais. Glória a Deus. Você sabe, a revelação fez coisa para mim e ainda está fazendo. A revelação tem feito coisa para esses pastores aqui. O povo que está conosco é povo que vem através de revelação. Amém. Volto àquilo, por isso que quando olha, eu penso que se eu não fosse pastor, eu já fui ovelha e ainda continuo sendo ovelha, porque uma das coisas mais gloriosas, pastor Joaquim sempre diz isso, que um homem para ser pastor, primeiro ele tem que ser ovelha, que se não for ovelha é meio difícil, né? Mas uma das coisas que eu acho que eu tenho graça diante de Deus, se eu fosse hoje mudar para uma cidade e fosse um crente simples, primeiro de tudo, se o coração batesse para mudar para tal cidade, primeiro eu vou lá conhecer quem é o pastor daquela cidade. Se ele for um homem revelado, e Deus me der a permissão, eu posso sair de um revelado para ir para outro. Porque sair de um revelado para ir para um que não é revelado, fica lá, irmão. Fica lá, irmã. Porque sabe de uma coisa? Eu tiro por mim. Ontem à noite, pastor Iraci, e hoje de manhã, pastor Valdemar, eles iam fazendo assim, entrando dentro do meu coração, mas entrando mais. Como irmão, como pastor, como homem de Deus. Gente, eu tenho dito para o meu povo que eu não posso pregar, pastor Valdemar prega lá para mim. O que eu não posso pregar, pastor Joaquim prega. O que eu não posso pregar, pastor Luiz Mendes prega. Qualquer um outro aqui prega. Porque é a mesma mensagem, o mesmo Espírito, e então cumpre aquilo de Pedro. Fé igualmente preciosa. Fé igualmente preciosa. Você quer saber de uma coisa? Eu chego a acreditar. Quando um homem sabe o que é a palavra de Deus, sabe o que é revelação. Ô, irmã Raquel, faz favor, fica de pé um pouquinho, irmã Raquel.
Essa Raquel aqui, lá de Piracicaba, irmão. Tem mais outra aí, né? Essa moça saiu de uma igreja de tradição. Como se essa moça tivesse a oportunidade de testemunhar para vocês como ela saiu de lá, cercada de tantos privilégios, de tantos afazeres. Conheço sua mãe, que é uma santa, mas se vocês soubessem como que essa moça saiu de onde ela estava para estar hoje, nós temos que crer que Deus é Deus, que Ele é misericordioso. Pode sentar, irmão. Irmãos, e a coisa veio para ela assim de uma maneira sem esforço, sem briga, sem nada. Agora, eu quero concluir nisso. Nós não estamos livres de Satanás. Vocês têm que saber de uma coisa. Ele ainda tem me feito chorar muito. E ele pode que está fazendo muitas mães, muitos pais chorarem aqui. Concluo com isso. Agora você tem que saber de uma coisa. Se eu ainda continuo chorando por algo que ele tem feito na minha vida, na minha família, isso não é sinal que meu Deus me desamparou e que ele desamparou você. Mas mãe, não é difícil? Não é difícil, pai, você lutar com uma filha, com um filho, dizer, meu filho, separa daquela companhia. Minha filha, não fica na porta da rua desta maneira, minha filha. Minha filha, para com aquele namoro. Minha filha, eu não estou gostando daquele namoro e daquelas companhias com quem você anda. Ah, mãe! Ah, mãe, cale a boca! Esse é meu tempo. Eu sei, filha, que esse é seu tempo. Mas mamãe, mas papai já passou por aí e sabe que esse caminho é espinhoso. É difícil. E quando esse diabo, quanto mais você ora, pede o seu pastor, pede a igreja, parece que ele vai entrando, e vai conquistando o rapaz, vai conquistando a moça, e até ela se tornar uma mãe solteira. Ah, isso é difícil de entender. E depois que tornar uma mãe solteira, o que você vai fazer, pai? Você vai fazer como eu fiz? Você não quis me obedecer, agora eu te expulso de casa, vai embora. Não, mas depois a mensagem chega e diz, você errou ainda, poderia ter esperado mais. Amor não é assim, você tem que brigar de uma maneira diferente. Mas aqui existem braços fortes. Mães, você tem que saber, segure a espada. Pais, ainda há um Deus. Nosso Deus é maior do que a maconha. Nosso Deus é maior do que a droga. Nosso Deus é maior do que as denominações. Nosso Deus é maior do que o que está lá no mundo. Nosso Deus é maior do que a política. Nosso Deus é único em poder, em majestade e glória. Nosso Deus continua sendo o mesmo. O diabo pode até dizer, você ora tanto, você nem ainda tem o que os outros seus vizinhos que nem conhecem a mensagem têm. E agora, aqui está sua filha, mas Satanás, a hora que essa Bíblia for vivificada, vai acontecer isso. O que acontece é que muitas vezes Deus vai deixando. Eu falei, eu quero ver a paciência dela. Quero ver o temperamento dele. Quero ver. Quando chega a hora, Deus simplesmente vai dizer assim, agora fale a palavra. Diga para Satanás lhe entregar. Agora é hora de você requerer. A hora que chegar essa hora, devolva-me agora. Paciência até chegar essa hora. Paciência, porque vai vir, assim diz o Senhor. Vai vir esse momento. Devolva meu filho. Satanás está enganado, pensando que nós já entregamos, pensando que o nosso Deus nos deixou. Não deixou não, Satanás. Ele
está fazendo algo diferente em nós. A hora que Ele terminar essa obra e disser, agora levante a cabeça. Que você quer saber de uma coisa? Nós estamos, eu gosto sempre de observar isso e lembrar da mensagem, deixando escapar a pressão. Glória. Você, cozinheira, põe uma panela de pressão ali e vai lavar roupa ou vai limpar o piso da cozinha. E parece que até esquece da panela. De repente, quando vai de uma vez, você assusta. Parece que você esqueceu. Parece que nós estamos naquele momento que Deus esqueceu de nós. Mas Ele está trabalhando de uma outra maneira. Ele está aquecendo devagarzinho. Aquilo está aquecendo, está aquecendo. Quando chegar a hora de escapar a pressão, ai deste mundo. Ai deste mundo. Ai dessas torres altas aí. Elas vão ainda sofrer com esse povinho. Vai, porque aí os nossos que ainda estão faltando, eles vão vir. Eu tenho muitos irmãos ainda na denominação e eles têm que chegar. Porque enquanto eles não chegaram, nós não subiremos. Agora, eu ouvi de lá dizer que nós temos visitantes. Visitantes, se eu pudesse fazer, eu chegaria dentro do seu entendimento, dentro do seu coração e faria isso assim, ó. Sabe quem é Deus? Porque sabe de uma coisa, nem mesmo Deus tratou de explicar para nós o que Ele é. Ele mesmo só chegou a dizer para nós assim, ó, Deus é amor. E eu estava observando uma coisa, o apóstolo São João, um dos apóstolos, Paulo, aliás, diz assim, o amor é sofredor. Irmão Brana chega e diz assim, o amor é cego. Pensa que coisa. Pedro disse, Paulo disse, o amor é sofredor. O irmão Brana chega e diz, o amor é cego. Mas como que o amor é cego? Hoje de manhã me veio esse pensamento assim, lembrei de uma coisa. Aí por fora tem tanta gente que faz uma lista tão grande das falhas, dos defeitos do pastor Joaquim. Eu olho aquele homem por trás, olho de frente, olho de lado, não vejo uma falha naquele homem. Hoje eu olhei aqui, quando me vê aquilo, eu olhei em pastor Edmar, não vejo uma falha nele, não vejo uma falha nesses homens, mas chega alguém sem aqueles óculos de sangue. Chega alguém sem aqueles óculos de sangue. O profeta desta era diz que o nosso Deus, quando Ele quer, ou Ele vai levantar a cabeça e olhar para todos nós, antes disso Ele pega os óculos de sangue e olha para todos nós. Porque através desses olhos de sangue, Ele olha assim e a coisa vem de volta e vê os seus pecados lá no fundo do abismo, lá nas profundidades. E Ele olha assim e diz, esse é meu povo, que comprei com meu próprio sangue. Vamos embora? Tem muita gente, tem caravanas que tem que viajar hoje ainda, mas viaje com isso. Viu, amigo visitante? Deixa Deus fazer isso por você. Amigo, meu irmão, não existe. Você pode ter sido batizado 150 vezes, em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, de acordo com Atos 2,38, você tem que ser batizado. Porque você não sabe ainda o que é o nome. Quando você descobrir qual é esse nome, Satanás, puxa, perde. O mensageiro desta era diz que tem 2 livros do Velho Testamento que Satanás odeia. Se ele pudesse pegar esses 2 livros, ele queimaria. Gênesis e Apocalipse. Porque Gênesis fala do princípio dele aqui nesta dimensão. E Apocalipse fala do fim dele. E ele sabe, o maior rancor que Satanás tem de nós é porque nós sabemos de onde ele veio
e nós sabemos para onde ele vai. Se ele tentar fazer outra coisa, fala, rapaz, fique calado, porque senão eu vou dizer quem é você. Saia antes que eu digo quem é você. Satanás, você sabe de uma coisa? O Deus que lhe criou, ele não enganou em criar você. Ele sabia que você seria Lúcifer. Ele sabia que você seria um safado, um fofoqueiro, um lançador de discórdia. Mas Satanás, você sabe para onde você vai também? Satanás, neste livro aqui, ó, que você até tem usado, aqui está escrito que o meu Deus vai fazer, ele não vai precisar nem pegar em você. Ele simplesmente... Cadê o grande gigante? Cadê o Lúcifer? E a noiva vai dizer, sabe, eu gosto de ver um cachorro educado. Lá no meu campo tem um irmão. O cachorro vem para o portão e diz assim, casinha. Olha, irmão, ele quer olhar em você, mas baixa a cabeça e vai parar lá no fundo, lá na casinha. Com Satanás nós vamos fazer isso. Quando chegar aquele momento, ó, inferno. Inferno. E ele vai lá, mas eu entrar aqui, ainda está pensando, rapaz. Entra! Aleluia! Agora eu pergunto, quem aqui que ainda vai sair com medo do diabo? Não tem jeito. Agora ele é insistente, você tem que saber disso. Ele é insistente, aventureiro, sem vergonha. Ele chega com uma arma, com um revólver de 38 na mão dele, você com uma metralhadora, e eu digo assim, sabe, minha arma é maior do que a sua. Mas simplesmente tentando tirar aquilo de sua mão. Mas você não ceda. Você pode estar com um canivete desse tamanho, e ele com uma espada desse tamanho. Olha, o meu canivete é maior do que a sua espada. Eu falei, mentiroso. É assim que você tem que fazer. Você sabe que tem hora que lutar com o diabo é até bom. Porque ele obedece muito mais do que certas pessoas. Porque tem gente que você fica brigando, sai fulano, dá licença, vamos. Quando você está daquela maneira, cala a boca, vai embora. Com ele você não precisa nem gritar. Irmão Brano orava pelas pessoas enfermas assim, expulsava demônio terrível assim, ó. O povo nem escutava e de repente desmontava. Sabe, o demônio muitas vezes sabe que ele vai perder com você. Mas ele fala, mas eu vou tentar, vou mostrar para esse povo que eu tenho poder também. Tem nada. Quando a gente sabe onde está parado, a gente não tem medo dele. Vocês se lembram daquele trabalho que o irmão Brana foi fazer? Naquela cidade onde ele estava acostumado. Ele acostumou para o pregador percorrer daquela cidade. Um dia vai um pequeno Billy, uma série de trabalho que uma coisa tremenda. Por isso é que vale a pena ter uma chamada ministerial. E ele ia onde ele sabia que Deus precisava dele. Quando chegou lá, aquele homem zarrão, uma coisa tremenda, acostumado, e veio. A polícia disse, puxa, o homem vai desmanchar o trabalho outra vez, vai acabar com esse trabalho aqui. E a polícia veio e quis intervir. O irmão Brando disse, não põe a mão. Falei, mas ele vai causar dano aí. Deixa ele subir na escadaria, e veio. Chegou a uma certa distância do irmão Brando, parece que ele começou a ter dificuldade em andar. Aleluia. E ele tão tranquilo como se estivesse chamando um irmão para orar por ele. Falei, deixa. Aí o profeta afirmou bem e disse, camarada, seu inimigo, você não se atreve a vir tentar enfrentar um homem de Deus? Você vai encurvar aí onde está, cair os meus pés agora. E ele com as mãos assim, um suor tremendo, aquilo corria,
e foi indo assim, foi indo. Nem precisou o homem de Deus colocar a mão. Cadê o grande poder? O profeta chega a dizer, só existe 2 grandes poderes no mundo. Um é o do diabo e o outro é o de nosso Deus. E esse é o maior. Vocês poderiam levantar as mãos para os céus agora? Depois o restante desse culto está com o pastor. Se o Espírito dirige fazer mais alguma coisa, seja Deus a liderança. Mas agora simplesmente, moça, qual é o problema que você como moça gostaria de vencer nesta noite? Mãe, você como mãe, o que você gostaria de vencer nesta noite? Você, rapaz, aquilo que lhe aborrece tanto, eu creio que essa é a noite de você vencer. Meu irmão, pai de família, ancião, com essas mãos levantadas para os céus, muitas mãos calejadas, Satanás tem medo disso aí. Você pode agora entregar-se nas mãos dele e exige o que você tem de direito por revelação de Deus. Clame agora e você poderá obter isso agora. Deus eterno, Deus todo-poderoso, no nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, estamos encerrando esta palestra, mas em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, estas mãos que estão levantadas em direção aos céus, são mãos de moças, de rapazes, de mães, de pais, que esperam uma dádiva de tuas mãos nesta hora. Pai, em nome de Jesus, deixa essa bênção cair agora. Deixa a saúde, deixa a vitória cair, deixa o enchimento do Espírito Santo cair sobre os irmãos. Pai, ajude esses irmãos, enche-os de poder, de revelação, da autoridade de Deus sobre o pecado e sobre o diabo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Dulce pediu que queria oração por imposição de mãos. Ela disse, pediu para orar por ela na oração de encerramento. Glória a Deus. E acredita que será liberta neste culto. Amém? Essa é a revelação. A irmã deseja vir ao altar. Irmã Dulce que escreveu isso. Dulce Stable. Você vem ao altar, irmão. Você que escreveu esse papel. Eu creio. Isso é revelação. Isso é revelação. Se houver alguém mais que está com revelação no seu coração, você pode superar o inimigo agora. Você está com problema sério, não é todas as pessoas não. Ela não está, ela pediu oração, mas não está. Então quem está, tem um problema sério, não é todo mundo não. Deseja vir aqui ao altar, você vem. Você receberá a oração. Glória a Jesus. Vamos cantar somente crer. Dá-nos uma nota. Vamos cantar somente crer. Glória a Jesus. Eu quero pessoas com problema sério, problema difícil, está com revelação no seu coração. Glória a Deus. O nosso Deus é mais forte. Se crê que Ele é mais forte, Ele é mais forte do que a morte. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus Cristo. Os pastores estarão orando por você.